Êxodo capítulo 13, versículo 17, 22. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Pausa, olhe para cá um instante só. Recebe o que eu vou ministrar ao teu coração. Nem sempre, em algumas vidas, quase sempre, não é o caminho mais curto. Mas recebe isso. Mas Deus vai te fazer chegar lá. Aí você fala assim: pastor, tudo bem, mas se não é o caminho mais curto, o caminho mais longo cansa. E eu estou cansado, né? Mas diz a palavra do Senhor: os que esperam no Senhor. Então, meu irmão, se não é o caminho mais curto, você vai viver a palavra de Deus na sua vida, porque chegar lá você vai. Amém? Vamos lá? Segue aqui comigo. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você pode dizer amém? Vamos pedir a Deus que fale conosco. Fecha os seus olhos aí, fala com Deus, fala para Ele: Deus, fala comigo, me dá uma palavra. Fala para Ele: Senhor, eu vim aqui, eu preciso ouvir uma palavra. Fala para Ele aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é maravilhoso para nós aqui acreditarmos e entender que o Senhor sabe o nome de cada pessoa que entrou aqui. Isso para nós é incrível. O Senhor sabe onde mora, o Senhor sabe como é a casa, o Senhor sabe a história, o Senhor sabe passado, presente, futuro, o Senhor sabe todas as coisas. Maravilhoso para nós isso, saber que o Senhor sabe o levantar e o sentar, o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, ó Deus, nos entregamos a Ti, nos entregamos agora, porque o Senhor sabe o que estamos vivendo, o Senhor sabe o que estamos sentindo. Então nos entregamos a um conserto, a uma restauração, a um recomeço. Nos entregamos para que a palavra possa agir em nós e dentro de nós. Clamamos agora: fala conosco, em nome de Jesus, amém. Fala para alguém, fala assim: Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. A minha oração, se um dia você estiver perto assim de mim, me ouvindo orar, a minha oração, e não é de agora, e eu acredito que é uma oração que é feita por muitos que falam, pregam. A minha oração é que Deus use. Alguém pode dizer: mas Deus usa até o diabo. Mas é a oração que eu faço: Senhor, usa a minha vida, usa. A minha idade não me permite mais ser iludido. Eu me conheço, eu sei quem eu sou.
eu sei a minha capacidade e aquilo que eu não sei fazer, eu sei o que eu consigo, o que eu não consigo, eu sei. Então, eu vou pregar fora, pregar em outro lugar, ou até mesmo aqui, eu falo: Senhor, me usa, mas me usa de um jeito, Senhor, que fique claro, visível para a pessoa que foi Deus. Não é assim que a gente ora? Senhor, usa de maneira que a pessoa que conhece a gente, que olhe para a gente, fale assim: foi Deus. O que ela está querendo dizer com isso? Quando ela diz: eu recebi uma mensagem de um amigo aqui da igreja, aqui um irmão querido aqui da igreja, mandou uma mensagem para mim, e falou assim para mim, eu anotei, falou assim, olha, escreveu: Deus está te usando demais. Escreveu isso aqui. E ele falou assim: eu fiquei admirado com o que ouvi de Deus na quarta-feira. Sabe o que ele estava dizendo aqui, irmãos? Para mim, né? Não é isso, para mim. Ele está dizendo assim: foi Deus, não foi você. Foi Deus que te usou. Uma pessoa da Bahia escreveu, também anotei, deve estar conosco pelo YouTube, mandou lá, escreveu: olha, sou muito grata a Deus por essa igreja e pela pregação dessa igreja. Há 4 anos eu ouço a mensagem de quarta e de domingo, e Deus está escrevendo uma nova história na minha vida. Uau! Para nós aqui, seja eu, seja quem for que veio pregar, para nós é um recado muito claro, assim: não é você, não é você, Deus está fazendo algo. Esse é um clamor nosso aqui, né? Bom, falado isso, palavra de hoje, mesmo que você não concorde, palavra de hoje: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas. A palavra de hoje é fazer você enxergar as linhas tortas, porque escrevendo certo Deus está. Nós vamos só enxergar essas linhas aí que são meio... Uma pessoa me escreveu, esteve no culto da manhã, escreveu: pastor, as minhas não são tortas, as minhas são todas bagunçadas, mas que Deus escreveu certo, escreveu. Amém? Eu vou sair rapidamente, mas já volto aqui na palavra aqui. Olhe para cá. Você lembra aquela história, aquela passagem, aquele milagre da transformação da água em vinho? Que Jesus usa umas vasilhas. Quem lembra? Lembra disso? Que ele usa vasilhas. Cria essa imagem, eu criei essa imagem, ok? Eram vasilhas, talhas, toda casa tinha, todo lugar tinha, porque era da purificação. Aquilo era um ritual. Aquilo era algo que, por exemplo, eu chegaria na sua casa, eu chegaria lá na sua casa, eu estou falando com você, eu entraria: e aí, como é que você está? Tal, Palmeiras, Santos, Santos não, né? Santos acho que deu ruim. Qualquer outra aí, tal, não, como é que está, tal, e aí, como é que está a família aí, os filhos, tal, está conversando. Só que aí tem um ritual, né? Que é lavar a mão e lavar o pé. Aí eu estou falando com o irmãozão lá: como é que está aí, irmão, tal. Eu nem olhei para a cor da vasilha, eu nem olhei para o formato da talha. Se perguntasse assim: como é que era a talha da casa do William? Não sei, eu fui lá, coloquei minha mão, joguei no pé, lavei o pé. Mas preste atenção, aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém sabe como era, Deus usou para fazer um milagre. Às vezes a gente se sente assim, né? Que Deus escreve certo, a gente aqui não enxerga as linhas tortas para dizer: Deus está fazendo algo. Nesse contexto, vou abrir meu coração com você, algumas coisinhas aqui. Nesse contexto, não é um questionamento, de coração, falo para você, não é um questionamento, mas para nós assim que buscamos Deus e conhecemos o Senhor e queremos conhecer a Deus, fale assim comigo: Deus é perfeito. Alguém não falou? Vai. Deus é perfeito. Gente, é maravilhoso, Deus é magnífico, Deus, Ele é. Agora, um Deus tão perfeito, que faz tudo perfeito, o caminho de Deus é perfeito.
Esse Deus, então, na minha concepção humana, na minha ideia humana, na minha humanidade, Deus perfeito, Ele escolheria uma pessoa perfeita, né? E essa pessoa perfeita, estou só abrindo o coração, compartilhando com você, que essa pessoa que Deus perfeito vai usar, essa pessoa perfeita nasce num lar perfeito. Para mim, a ideia de um lar perfeito é um pai perfeito e uma mãe perfeita. Vocês estão com a cara dizendo, pastor, isso não existe. Né? Deus ia, berço de ouro, berço de ouro. Deus ia lá pegar uma pessoa que, berço de ouro, para falar. Agora, pega uma pessoa como eu, ou como outros aí, né, que tem, né, minha história, por exemplo, já nasci errado. Porque minha mãe nem casou com meu pai. Aliás, assim, o que teve minha mãe foi uma relação que deu errado, inclusive. E Deus gerou um BO, uma gravidez. E o homem nem aceitou aquilo, ficou confuso, aquela situação, tudo. Imagina, minha mãe no desespero ali, porque é um contexto, tem toda uma história ali, um histórico, né, de vida, de como é que vai fazer agora, e como é que cria, como é que educa, como é que sustenta, como é que faz, e aí tentou o aborto. E Deus escreve certo, linhas tortas. Meu sonho, e eu lutei por isso, era ser diretor de banco. Estava caminhando para isso. O presidente do banco Bamerindos, na época, escreveu uma carta para mim. Eu recebi uma carta assinada de próprio punho, do presidente do banco. E da noite para o dia eu fui mandado embora. Mas Deus escreve certo. A gente só precisa enxergar essas linhas tortas. Na hora, você acha que está tudo errado, está tudo dando errado. E eu vim pregar algo para você hoje, enxergar essas linhas tortas, mas que Deus está escrevendo. Talvez você vá olhar hoje pela palavra assim, pastor, enxerguei a linha torta. Deus escreveu certo. Amém? Vamos lá, vamos estudar aqui. Eu queria estudar com você aqui. Então, para te ajudar aqui a enxergar essas linhas tortas, porque nós não conseguimos, e isso é humano nosso, isso é natural nosso, não dá, a nossa mente não alcança isso. Por isso que nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, não por vista. A nossa humanidade foca naquilo que vemos, e aquilo que vemos está tudo torto, mas pela fé cremos e nos apropriamos que Deus está escrevendo certo. Entende isso? Então é a nossa fé que é loucura, chega a ser loucura, acreditar que o que você está vivendo hoje, pastor, está tudo torto então, mas creia, Deus está escrevendo certinho. Espera um pouco mais, né? Porque o povo está saindo, gente. Olha, o desespero de sair da escravidão, de sair, ser liberto. Mas aí Deus tem que escrever a história, e Ele está escrevendo certinho, e Ele está pensando em todos os detalhes. Fala para alguém assim, ó, Deus está pensando em todos os detalhes da sua vida. Pega uma água para mim, filho. E aí, Deus está escrevendo certo. Falou, bom, se eu levar para o caminho mais curto, pode acontecer que eles no meio do caminho desistam e voltem para ser escravos. Só que, veja bem, eles dão de cara, gente, está andando, dá de cara com o mar. E aí eu pergunto, o que está certo nisso, dá de cara com o mar? O Senhor nos trouxe para o mar. Essa é a linha torta. Mas quer ver como Deus escreve certo? Eles passaram o mar a seco.
Então Deus escreve certo porque vai abrir o mar para você. E quantas vezes nos deparamos com o mar da nossa vida e estamos fazendo essa pergunta: o que tem de certo aqui? Aquele pastor lá que falou lá, o que tem de certo aqui? Espera um pouco mais e você vai ver que o que Deus escreveu é certo para a sua vida. Amém? Então, vamos lá, primeira parte aqui, enxergar essas linhas tortas aí. Nós vamos enxergar, e quem sabe hoje você dê glória a Deus, Deus sabe o que faz, Deus está fazendo tudo certo, ok? Vamos lá, primeira coisa, eu estou no texto, tá? Eu fui lá no texto, estou tirando algumas coisas lá do texto de Êxodo que nós lemos lá. Primeira coisa, Deus sempre dá uma palavra, sempre. Eu não sei em que momento, se foi seu tataravô, seu bisa, seu avô, seu pai, a respeito da sua vida, ou você mesmo, obrigado filho, ou você mesmo já ouviu uma palavra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta aqui, vou pedir que você me ajude aqui. Alguém que está aqui nesse salão, essa palavra é muito específica para pais e mães. Alguém que está aqui, Deus deu o nome do seu filho? Levanta alto, vocês fazem assim, bem alto, vai. Que coisa. Deu? Quem mais? Eu não vi. Olha lá, Renato, olha isso. Deu? Dos dois. Você entende isso? Aí imagina quanta coisa aconteceu. Se eu te chamasse aqui, você vai contar: olha, você ficou doente, olha, passou por isso, olha, nem sei onde está, está tudo torto. Mas para mostrar que Deus escreve certo, Ele deu um nome. Nunca perguntou isso? Por que Ele deu um nome? Porque Ele escreve certo. Agora vamos lá. Alguém está aqui, Deus já te deu uma palavra assim, alguém chegou e falou assim: olha, o Senhor manda te dizer. Alguém sabe do que é isso que eu estou dizendo? Não, levanta alto, gente, não faz para eu enxergar. Uau, olha isso, quantas pessoas. Entende? Ele sempre vai dar uma palavra. A garantia de que Ele escreveu certo. E as linhas podem estar assim, tortas demais, mas a garantia, e nós temos que voltar o nosso coração para a palavra, porque Ele é garantidor da sua palavra. Olha, eu estou lá no texto de Êxodo, não sei que momento, mas já tinha uma palavra para aquele povo todo. E sabe quem falou? José falou. Olha o que José falou para aquele povo, como que dizendo: gente, vocês estão vivendo hoje uma situação confusa, vocês estão vivendo uma situação muito difícil hoje, mas, olha o que ele disse: Deus certamente virá ajudá-los. Quem pode dizer amém aí? Fala para alguém do lado assim: Deus vai vir te ajudar. Fala para ela, dá essa palavra: Deus vai te ajudar. Está tudo torto aí, mas Deus vai te ajudar. Quando isso acontecer, olha como ele é tão profético e ciente, certo? E ele fala assim: ó, Deus vai vir ajudar vocês. Talvez eu já esteja até morto, mas que Ele vai vir, vai vir. Quando isso acontecer, por favor, leva meus ossos daqui, me tira daqui, porque hoje está tudo torto, mas Deus já escreveu a libertação de vocês. Jeremias 1:12. Está aqui no telão, você pode acompanhar com a gente aqui. O Senhor me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. As traduções mais antigas, eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, mas as Almeidas, elas vão colocar a palavra velar. Velar é estar de pé do lado,
Por isso que a gente fala, velou o corpo, ficou ali. Depois, preste atenção nisso, e pega essa palavra para você. Depois que Deus te deu uma palavra, Ele nunca mais dormiu e nunca mais cochilou. Por isso que está escrito que Deus não dorme. Depois que Deus deu o nome do seu filho, Ele ficou de pé, para que se cumpra o que Ele estabeleceu, porque Ele escreveu certo. São linhas ali que, meu Deus, está tudo torto, mas Ele permanece velando até que se cumpra a palavra que foi dita. É importante demais você entender isso. Você só vai conseguir enxergar que Deus escreveu certo na sua vida quando você entender, tem uma palavra de Deus para você. Deus falou algo e Ele é garantidor, e aí Ele fala: minha palavra não torna para mim vazia, até que cumpra tudo que eu ordenei para que ela faça. E mais do que isso, quem agora está preocupado, e quem agora está preocupado é uma palavra, né? Quem agora está se movendo a favor dessa palavra é Ele mesmo. Por isso que em Hebreus diz: mantenhamos firme a nossa confissão, e a confissão da palavra, pois fiel é o que prometeu, Ele cumprirá. Fale mais o nome do seu filho para Deus. Fale mais. Fale mais. Fale mais a palavra que você recebeu. Talvez Ele diga para você: não esqueci do que te falei. Não esqueci o que te falei. Amém? Crê nisso? Vamos lá? Segue comigo aqui. Outra coisa, Deus nunca te abandona. Fala para a pessoa lá, para ela não dormir. Fala aí, acorda aí. Deus nunca te abandona. Fala alto, fala: Deus nunca te abandona. Fala. As linhas podem estar tortas. Você fala: meu Deus do céu, o que tem de certo nisso? Mas acredite, Deus nunca abandona. Eu estou lá no texto, vou lá no texto de novo, vou tirar algo. Olha o que está escrito lá: o Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia a luz com uma coluna de fogo, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Aí você pergunta, você fala assim: o que tem de certo andar nesse deserto, parar na frente do mar? E eu vim pregar para você: mas olha quem está do teu lado. Olha quem não sai do teu lado. Olhe para cá. O que, meu Deus, pastor, o senhor está dizendo aí que Deus escreve certo. O que tem de certo e parar numa fornalha de fogo ardente? Então, mas você viu o quarto homem que estava lá? Você viu ele lá? Entendeu? A fornalha são as linhas tortas, mas quem escreveu certo estava lá dentro, porque Ele jamais te abandonará. Deus não abandona. Enxergar isso, gente, você poder perceber assim: Deus está comigo, do meu lado, nas linhas tortas da minha vida, é a garantia de que Ele escreveu certo. Uma pessoa que não consegue perceber, sentir isso, vamos lá, me ajuda aqui, me ajuda a pregar, dá um testemunho. Quem aqui já viveu, já passou por um livramento de Deus? Deus estava lá. Levanta a mão, só para ver aqui. Deus estava lá, na estrada, caminhãozão, todo dia, aleluia. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Aí. Você, Deus livrou mesmo, né? O que é isso? Deus estava lá. Ah, pastor, mas e o que eu passei? O carro capotou, o caminhão bateu, não sei o que lá aconteceu. São as linhas tortas. Você está aqui hoje, reescrevendo a sua história, está pregando para nós. Deus escreveu certo. Amém?
Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não temas, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Alguém crê? Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Amém? Mas você não notou algo? Não é se passar, é quando passar. Essa é a linha torta. Mas sabe como Deus escreveu certo? Estarei contigo. E o que prova que ele escreveu certo é: estando contigo, o fogo não queima você, a água não engole você, porque eu estarei contigo por onde quer que tu andares. Aleluia. Gente, enxergar isso nas linhas tortas da nossa vida, enxergar isso no momento que a gente está vivendo e falar: Senhor, mas você enxergar Ele com você ali do seu lado o tempo todo ali, tem que te fazer falar: Senhor, eu sei que Tu estás escrevendo certo, eu sei que o Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está escrevendo certo. Eu queria abrir meu coração com você sobre algo. Não anote isso, não precisa anotar isso. Igreja. Meu irmão ali sabe bem como é a igreja, sabe bem como é a igreja. Talvez tenha mais alguém, pastor, líder. Igreja não é empresa. Sim? Vocês estão com a cara assim. Não é uma empresa. Mas por que você fala que não é uma empresa? Porque não visa lucro. Não deve. Uma igreja, ela não funciona baseado no lucro que a igreja, não é assim que funciona. Então, um pastor, estou te mostrando como o pastor é formado, né? Como é que ele é trabalhado por Deus, como é que ele tem que enxergar isso, tem que enxergar. Um pastor, ele assume. Então, se você estiver pensando em abrir igreja, anote isso. Um pastor, ele assume responsabilidades financeiras, jurídicas, judiciais, ele assume. Aqui na Carícia nós temos documento assinado e eu respondo criminalmente se algo acontecer. Mas como é que funciona isso, pastor? Como é que paga? Nós pagávamos aluguel, na outra igreja onde nós estávamos lá, nós pagávamos aluguel e ainda a construção desse salão aqui. Nunca alguém chegou e perguntou: pastor, tem dinheiro para pagar aluguel? Nunca. Você mesmo deve sentar aqui e não deve ter nenhuma preocupação. A luz está acesa, o que você imagina? A conta está paga, não cortaram? Porque se cortar, você vai falar assim: o senhor não pagou a luz. No começo da nossa comunidade, da nossa igreja, desejo particular, assim, eu queria tanto viver algo diferente, gente, queria muito, e quero, até hoje quero, eu creio que Deus vai fazer isso um dia, né? Que a gente vai viver um sonho, viver uma igreja diferente, vai viver um mover, eu quero tanto isso,
Mas há um conflito, porque uma coisa que eu não posso, como pastor, e aí que eu estou te explicando a dificuldade que é levar a igreja, porque eu não posso, como pastor, agradar todo mundo. A minha função aqui é agradar quem me chamou, porque se ele estiver aqui, você é abençoado. Se tiver meia dúzia e ele estiver aqui, são abençoados. Pode ter 1000 pessoas, ele não estar aqui. Então eu tenho que agradá-lo. E às vezes desagrada. E nesse desagradar a pessoa vai embora. E no começo da nossa igreja, a gente saía tanta gente da igreja, ia tanta gente embora, saía, ia dando tchau e indo embora. Chegava o momento que eu falava, Eloíde do céu, vai ficar nós dois. Meu medo era falar assim, mas eu... Meu medo era ela falar, eu também não estou te aguentando. Mas tudo bem, vamos lá. Não, tem irmãos aqui desde o começo, estão aqui desde o começo. São pessoas a quem eu devo muito. Viram todos os meus erros aqui, estão aqui até hoje. E foram embora. Eu estou pregando algo para você, que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu vi aquilo e falava, Senhor, está tudo torto aqui. Mas deixa eu te falar algo aqui. Nunca, eu sou economista, sou administrador, é a minha formação. Nunca diminuiu o valor da oferta e de dízimo nessa igreja. Nunca. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Deus estava dizendo assim, eu estou aqui. Quem pode dizer amém? Entende isso? É como você não olha para as pessoas, olha que eu estou do seu lado. Olha que eu estou do seu lado. Deixa eu falar, Deus tem sustentado você. Até que Deus vai sustentando você, você vai ficando de pé. Ficando vivo hoje para lutar amanhã. Deus está guardando você. Vai ali, mantendo você, até que tudo quanto Ele escreveu se cumpra na sua vida. Ele está do seu lado. Amém? Fala de novo aí, eu estou chato, mas fala para o seu lado assim, Deus está do seu lado. Não fica anotando quantas vezes eu falo isso, gente. Vamos lá, 3, vamos lá. Deus está conduzindo você. Não vou pedir para você falar, que senão você vai achar demais. Vai. Deus está conduzindo você. Essa palavra conduzir, vai lá no dicionário. Essa palavra ela é completa em si mesmo. É maravilhosa essa palavra, conduzir. Essa palavra quer dizer guiar com, junto e dentro. A palavra conduzir quer dizer guiar você, com você, junto com você e dentro de você. Aí você, pastor, estou numas linhas tortas. Então, mas o Senhor está conduzindo você. E Ele vai guiar a tua entrada e a tua saída. E Ele vai te conduzir por esse deserto. Porque deserto não é a tua morada, é apenas uma estrada da sua vida. Deserto não é destino. Deserto para alguns é caminho de passagem. Você devia falar aleluia. Entendi agora o deserto que eu estou passando, então não é meu destino. Não é, não. Vou te mostrar daqui a pouco isso aí. Você vai passar, se é chorando, chora, não tem problema não. Se é ficar quieto. Aliás, uma coisa que eu vou pregar aqui para você, eu já passei muito por isso. Deserto é um lugar de passar calado. Fecha a boca. Por que você está quieto?
estou no meu deserto, mas ele vai acabar logo ali. Me dá mais um minutinho, porque a Bíblia diz: ninguém pode frear a boca de um homem. Então, irmãos, não tem coisa boa para falar? Fecha a boca e vai passando, vai passando. Essa linha torta vai acabar, e Deus vai revelar que Ele escreveu certo na sua vida. Você crê nisso? Salmo 32:8. O Senhor diz: eu guiarei, eu o guiarei, eu o guiarei com, junto e dentro de você, pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Você recebe essa palavra? Só que essa questão de Deus estar dentro de nós é que Ele precisa segurar as rédeas da nossa vida, porque senão a gente se perde nas linhas tortas. Você tem que focar que Deus escreveu certo. Você tem que focar nisso. Por isso que Ele está dentro de você. Esse amigo que escreveu Deus está te usando, me fez lembrar que é Deus que está conduzindo, que talvez por mim mesmo não seria nada disso. Quem entende isso? Talvez por ser quem sou, o homem que sou, o ser que sou, mas aí Deus assume a rédea, e eu guiarei você. Quem está ouvindo isso? Eu vou conduzir sua vida, e você vai ser uma bênção. O que talvez seja impossível, mas eu vou conduzir você, de maneira que mesmo sendo uma talha que todo mundo lava a mão, nem vê como é que é a talha, a cor, acredite, um dia o que eu escrevi para a tua vida é vinho novo. A água vai ser transformada em vinho na sua vida. Amém? Vamos terminar? Então eu quis mostrar as linhas tortas. Espero que você tenha enxergado alguma coisa aí. Agora eu vou escrever para você aqui, vou ministrar aqui para você, como que Deus está escrevendo certo. Amém? São duas coisas aqui, duas coisas rápidas aqui, mostrar que Ele está escrevendo certo. Se você enxergou as linhas tortas, enxergue agora que Ele está escrevendo certo, ok? Então a primeira coisa aqui, os planos que Ele tem com você. Você é chato de novo, você vai falar para alguém: Deus tem planos com a sua vida. E os planos são de escrever uma história muito bonita. Muito bonita. Um dia seu testemunho vai ser assim: eram linhas tortas, mas Deus estava escrevendo certo. Que música, hein? Quase que eu cantei. Melhor não. Os planos que Ele tem com você. Eu vou fracionar uma história agora e vou ler alguns textos com você para ver se você enxerga o caminho certo, tá bom? Vou mostrar. Eu fracionei, eu peguei uma história, vou ler textos aqui com você para mostrar que na Bíblia que Deus escreveu certo. Escreveu certo. Gênesis 37, 23, 24. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água, poço sem água. José, Deus deu a ele, escrevendo certo, Deus deu a ele 2 sonhos. Nos sonhos, os irmãos, os pais,
se prostravam diante dele. Deus ia fazer algo tão grande na vida dele, tão grande. E não tenho tempo agora, mas a túnica faz parte desse processo. O amor do pai por ele, o pai dá a ele uma túnica linda de cor. Então, o que Deus escreveu certo para ele é que ele vai ser o cara. Agora, o que eu li aqui para você, tiraram a túnica, arrancaram, jogaram ele no poço. O que está certo nisso, gente? O que isso aqui tem a ver com sonho? As linhas tortas. As linhas tortas, você tem que enxergar. Mas olhe para mim, mas o que Deus escreveu para a tua vida vai se cumprir. Os sonhos que o Senhor tem para a tua vida, todos eles, o plano de Deus na sua vida não pode ser frustrado. Dentro de um buraco, linha torta, difícil acreditar, né? Ok? Fracionei a história, vamos, segue comigo. Gênesis 37, 27 e 28. Está aqui na tela, olha, você pode ler comigo. Em vez de matá-lo, peraí, matá-lo? Como assim matar? Matar não faz parte dos planos de Deus. Gente, o sonho de Deus, nenhum momento do sonho dizia que eu ia morrer. Nenhum momento dos dois sonhos não falava que ele ia morrer. Como assim vocês estão falando em me matar? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Vender como escravo para os outros. Quem é que assistiu o Gladiador? Não estou fazendo propaganda não, gente, mas saiu 2. É propaganda. Ele foi vendido, e para ser resgatado, alguém tem que ir lá e comprar a liberdade. Gente, espera aí, eu sou filho de Jacó, eu sou livre. Agora não é mais. Agora tem alguém que diz o seu futuro. Alguém mudou sua história. O que isso tem de certo, gente? Alteraram todo o rumo da minha vida, me mandaram embora, fui despedido, me tiraram, perdi, me roubaram. O que isso tem de certo? Linhas tortas. Hoje você está aqui num lugar de milagres, porque Deus escreveu algo certo na sua vida. Pastor, segue comigo. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata, e os negociantes o levaram para o Egito. Vamos lá, estou fracionando a história. Gênesis 39, versículo 1. Vou pular, do 1, o 19 e o 20, vai. Quando José foi levado para o Egito, que não tem nada a ver com o sonho, porque se mudar de lugar, não estou sabendo como é que eu preciso tirar de um lugar para outro. Pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam de novo. Venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José, que Deus escreveu certo, pegou José e o lançou na prisão. O que a prisão tem a ver com o sonho dele? Nada. E o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Eu estou pregando algo para você. Deus escreveu certo os planos que Ele tem para a sua vida. As linhas estão tortas demais. Quanta coisa já deu errado nesse trajeto. Quanta coisa já deu errado. Talvez você fique de pé, pastor, mas eu já perdi isso. Pastor, eu era de tal lugar, onde eu vim parar? Pastor, olha o que está acontecendo comigo. Pastor, eu tinha isso, agora não tem mais. Pastor, então,
mas o plano de Deus com a sua vida vai se cumprir. Alguém aqui acredita nisso? Terminando. Gênesis 45, 4 e 5. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Eu vivi linhas tortas demais por causa disso. Agora não fiquem aflitos por causa das linhas tortas da minha vida. Não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Que silêncio, hein? Túnica rasgada, poço, vendido como escravo, vendido de novo, acusado por algo que não fez, preso, condenado, esquecido. É torto demais, não é não? É muito torto. Mas o plano maior de Deus vai se cumprir. Quando Ele fala, gente, eu não sabia isso, hoje eu sei. Foi tudo parte de um plano maior de Deus com a minha vida. Aqui estou eu. Alguém tem que pegar essa palavra. Deus está guardando você para fazer cumprir o plano que Ele tem na sua vida. Talvez você fale, há muito que já era para ter. Não, é verdade mesmo, há muito. Esse livramento que você levantou a mão, você não sabe o que era para ter acontecido nesse dia. Mas Deus foi lá e tirou você de dentro da cova. Quanta coisa deu errado, gente, quanta coisa. Eu amo a igreja, gente, amo, de verdade, amo. Eu brinquei com você, a gente não percebe que está ficando velho, né? Eu já estou com o coração empolgado no retiro nosso, 4 dias, comecinho do ano, uau, só que não lembro que está ficando velho, mas tudo bem, vai ficando mais cansado, mas vamos embora. Amo a igreja. Eu e Eloíde, nós somos pastores numa igreja em Cachoeira Paulista. Amávamos demais. A Eloíde era apaixonada pela igreja, porque a igreja tinha mais criança que adulto. Era uma igreja, tinha o nosso salãozinho, um pátio e outro salão, que era o salão das crianças. Gente, era uma bagunça. O melhor da igreja eram as crianças. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque os adultos eram os pais das crianças, que as crianças traziam bêbados, possessos. Era uma loucura o que sobrava para mim. A Eloíde até feliz com as crianças, tá? Se vira, porque o que ficava para mim era uma loucura, de verdade. Não sei se eu pregava, eu estava pregando aqui assim, ó, era um salão pequeno, manifestava demônio nas pessoas, assim, no culto, assim, eu não conseguia pregar, e Eloíde lá se divertindo com as crianças, lá, alegria, saía toda feliz lá. Amávamos isso, gente, meu Deus, era uma coisa assim. A oferta para que a gente, irmãos, agora vamos consagrar e entregar a nossa oferta, era pano de prato, bolo. Ninguém tinha dinheiro, não tinha dinheiro era assim, as pessoas traziam, falou, pastor, dinheiro eu não tenho não, mas eu fiz um bolo, eu vou dar para imobiliário o bolo,
Era assim, gente. Amava aquilo, amava os irmãos, que alegria aquilo. Só que assim, nós nunca gostamos, não gostamos de rolo. Igreja não é lugar de rolo, gente. Igreja não pode. Igreja tem que andar certo. Igreja tem que ser, sabe, quando nós percebemos que começou manipulação, umas coisas erradas por liderança, por outra coisa assim, que não bate, não alinha com o que a palavra, nós abrimos mão. Olha, foi um dos dias mais tristes da nossa vida. Vir de Cachoeira embora, pegando a Dutra, eu e ela chorando de um lado, eu chorando do outro, assim, desanimadíssimo, triste, nunca mais, não quero mais igreja, não quero mais sofrer isso não quero mais passar por isso, não quero, aqui estou eu, porque Deus escreve certo por linhas tortas, e feliz demais, porque os planos que Deus tem conosco, o plano que Deus tem com a minha vida, quando eu anotava essa palavra, Deus me mostrava tão forte, gente, tão forte, uma revelação, uma palavra para a paz. Por isso que eu perguntei se Deus deu o nome do seu filho. Por isso que eu perguntei, que Deus me mostrava uma palavra tão forte para a paz. Paz. As linhas tortas. Mas manda te dizer que Ele escreveu certo na vida do seu filho. Escreveu certo. Deus é perfeito. Ele tem planos muito maiores. E Ele diz assim: sou eu que sei os planos que tenho. Você não sabe. Amém? Por último, termino. Eu estou mostrando onde Deus escreveu certo. Falei dos planos. Agora eu vou falar o dia de amanhã. Você pode falar para alguém assim: o dia de amanhã vai ser melhor. Ao incrédulo, tomara, né? O dia de amanhã. Gente, olhe para cá. Eu comecei a pregação hoje aqui contando algumas coisas para você da minha própria vida, mas olhe para cá. Se eu ficar olhando para o passado e ficar assim: meu pai, eu nasci, eu perdi, tiraram meu sonho. Se eu ficar olhando para o passado, as linhas tortas, eu não consigo enxergar que Deus escreveu certo. Quem está entendendo? Porque é tanta dor, é tanta perda, é tanto foi. Então, passado, ele tem que ser uma história. E todos nós temos história, graças a Deus. Eu contei para vocês aqui esses dias, eu fui pregar num vilarejo em Pernambuco, Poço Comprido, longe demais. Nunca imaginei que nós devemos estar num lugar daquele, tão longe. Eu fui pregar e eu contei na pregação que o meu pai não me reconheceu como filho. Falei sobre isso e contei minha história, preguei sobre isso, meu passado, falei sobre isso. Quando eu contei, um homem tirou o óculos. Eu estava pregando com seu irmão aqui, tirou o óculos, baixou a cabeça e começou a chorar. Começou a chorar, e eu estou pregando. E eu falei: meu pai, eu não tive pai, eu fui criado pela minha mãe, meu pai, passei a vida chamando meu pai de tio, porque eu pedi a ele se eu podia chamar de tio. Contei essa história. E o homem está chorando. Orei com as pessoas, terminei a pregação, orei com as pessoas. Esse homem veio me procurar. E ele, ainda chorando: olha,
estou falando de um vilarejo, de um sertanejo, de uma pessoa lá do sertão. Ele falou assim para mim: eu fiz com o meu filho o que o seu pai fez com você. Se eu ficasse preso ao meu passado, eu não seria uma bênção. Se eu ficasse preso à minha dor, ao meu fracasso, à minha perda, eu não viveria uma nova história. As linhas tortas não me prendem. É o caminho que Deus vai me levar para o que Ele escreveu certo. Se eu olhar para o presente, hoje, tem gente vivendo os piores dias da sua vida. Acredite, tem. Aqui mesmo tem gente passando uma luta que você não imagina. Você está sentado do lado de alguém que você não sabe o que essa pessoa está passando hoje, exatamente hoje. A luta, meu Deus, eu estou aqui pregando, você está falando assim, hoje a palavra não foi para mim. Foi, pastor, está tudo torto. Então, mas eu estou te dizendo, Deus escreve certo. Está usando linhas tortas, mas tudo bem. Porque a pessoa está passando hoje. Mas olhe para mim, recebe agora aqui. Virá o amanhã. O amanhã é a comprovação de que Deus escreveu certo. E quem viver, verá. Salmo 30, versículo 5. Pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. Vamos lá? Olha isso. O choro, a linha torta, pode durar toda a noite, mas o que comprova que Deus escreveu certo vem ao amanhecer. Mas a alegria vem. Me ajude, por favor, fala para alguém. O amanhecer vem. Fala para ele. Alguém tem que acreditar nisso. Aliás, Deus trouxe você aqui para você ouvir isso. O amanhecer vem. E junto com ele, o melhor de Deus para a sua vida. Olha, Deus guardou você, trouxe você aqui para ouvir isso. Linhas tortas, pastor, cheio. Então, mas ele escreveu certo. Ele escreveu certo. O choro dura a noite toda, mas vai passar. Vem um novo dia aí. Vem um novo dia aí. Vem um novo dia. Vem um novo dia. Vem um novo dia. Vem um novo dia aí. Ele é a estrela da manhã, o sol da nossa justiça. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que coisa extraordinária. Talvez o seu testemunho seja esse: pastor, eu vivi linhas tortas, hein? Mas eu estou aqui de pé, trago cicatrizes para provar que Deus escreveu certo. A tentativa de aborto eram linhas tortas, mas Deus escreveu certo, porque o plano dele é maior. O plano de Deus é maior.
Curva a cabeça, feche seus olhos.